Boa noite, graça e paz. Deus abençoe sua vida, sua casa. Deus abençoe seu coração, sua alma. Que Deus possa redirecionar seus pensamentos para aquilo que vale a pena pensar, no nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia aí, em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 45. São só 2 versículos. Jesus passa um período aí nessa história, no Evangelho de Mateus, pregando só em parábolas. E essa é mais uma das parábolas que tem nesses textos aí, tanto acima quanto abaixo. Ele vai continuar falando e vai falar sobre o que é o reino dos céus. E ele começa a falar em parábolas. Parábolas são enigmas, que as pessoas precisam aprender a meditar, parar. Né? Parábola já diz tudo, tem que parar. Se você não parar, você não entende. Tem que meditar. E então Jesus fala sobre o reino dos céus, e eu queria trabalhar com vocês nessa noite essa parábola, a parábola da pérola. Mateus 13, 45 e 46. Vamos ler? O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos ler mais uma vez? O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Repete comigo então, boas pérolas. E tendo achado uma pérola, fala, e tendo achado, ele está procurando boas pérolas. Mas tendo achado uma pérola, ele vende tudo o que tem e compra essa pérola. Então nós precisamos entender qual é o significado do reino dos céus nesse texto. Para entender esse texto e o contexto, você precisa estudar um pouquinho sobre pérola. Da onde que vem pérola? Qual é a pérola mais cara? Quais são as pérolas mais valiosas do mundo? Então eu dei uma estudada sobre isso para trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. A pérola nada mais é do que uma ferida de uma ostra. Quando ela é ferida com algum corpo que não pertence a ela e entra dentro dela, ela se blinda. Ela coloca uma substância chamada NASCAR, que é um envolvimento dentro daquilo que não pertence a ela, que a machuca, que a fere. Então ela cobre até aquilo se tornar a beleza da pérola e também lisa, para não mais a machucar, se transforma numa peça raríssima. Quando é natural, ela acontece aí num período mais ou menos de 3 a 4 anos para se tornar aquela beleza que ela é. Então não é um negócio que é um clique, não é um negócio, botou um grão de areia, entrou lá, amanhã já é pérola. Não é assim. Então ela trata aquela ferida por anos, para que aquela ferida se torne em algo de muito valor. Isso é uma pérola. Dizem que a maior pérola do mundo foi achada recentemente, alguns anos atrás, por um pescador lá na Mongólia. O valor dessa pérola está estimado em 1,8 milhões de dólares. Uma pérola que chega a pesar 34 quilos. Que bom a gente achar uma pérola assim, não é verdade? Nossa, a gente achasse, quem está passeando na praia, acha uma pérola. Mas pérola só tem valor por aquilo que foi transformado. Quando as pessoas usam pérolas ou olham para as pérolas, elas nem imaginam o tanto que foi a dor que aquela ostra passou. E Jesus está falando que o reino dos céus é semelhante a isso. O reino dos céus é semelhante a um negociador que procura boas pérolas. E ele achando uma que vale a pena, ele vende tudo
e compra essa pérola. Então ele comprou algo que é bonito, belo, mas se você observar uma pérola, além da beleza, o que ela tem mais? E do valor que alguém estima aquele valor nela. Tem mais o quê? Ela serve para colocar em alguma base de construção? Aquela pérola tem um poder de curar alguém? Ela traz uma sabedoria para você? Pérola é pérola. Qual a utilidade de uma pérola? O belo. Naquilo que foi transformado. Então, Jesus falando sobre essa parábola, ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante. Semelhante é o que você está vendo aí na sua frente, se você olhar. Essa cadeira é semelhante a essa cadeira. Não é a mesma, mas é semelhante, é igual. E ele está dizendo, o reino dos céus é igual esse exemplo que eu estou te passando aqui nas Escrituras. É como alguém que sai para comprar pérolas e achando uma pérola maior, ele vende tudo o que ele tem. Aqui ele está falando do próprio reino de Deus, que nós recebemos como presente através da pérola maior. Qual que é a pérola de maior valor? Jesus. Se você abrir em Isaías 53, você vai ver que lá está o processo dessa pérola. Que ele viria e padeceria muito, que todos os nossos pecados seria lançado sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, nós somos sarados. Cristo foi aquele que passou o processo da dor para que o belo chegasse até nós, o reino dos céus. Esse é o valor da pérola. Não porque ela não tem valor para ninguém, a não ser aquele que passou a dor. Ele sabe verdadeiramente o processo e o quantos anos custaram para que aquilo se tornasse no grande valor. Jesus Cristo é o nosso maior valor. É a pérola de maior valor. Ele morreu naquela cruz e ressuscitou para que ele se tornasse o maior valor de todo o mundo. Por isso, no dia que a gente entende isso, esse mundo aqui perde os valores para nós. Carro perde valor, dinheiro perde o valor, se tiver muito bom, mas não vai no meu caixão. Se nós tivemos um homem que morreu nessa cidade, que o patrimônio dele era estimado em aproximadamente 4 bilhões de reais, não levou nada. Porque tudo aqui passa. Tudo passa. Mas quem tem um valor eterno, da pérola eterna, daquele que morreu por nós, para nos dar vida eterna, esse valor nenhum dinheiro do mundo compra. Portanto, o comprador, quando ele viu essa pérola de maior valor, ele abriu mão de tudo o que ele tinha por causa dessa pérola. Isso é o que esse texto quer dizer para nós. É aquilo que Jesus estava querendo que chegasse ao coração dos discípulos. Portanto, todos esses discípulos que foram ministrados no coração através de Jesus, eles também morreram igual Jesus. Uns foram crucificados, outros de cabeça para baixo, uns foram decapitados, outros queimados no fogo. Discípulos foram cerrados ao meio por causa da pérola de grande valor. Você entendeu isso? Tudo isso aqui vai passar, até essa estrutura. Até a nossa denominação, qualquer outra denominação, seja presbiteriano, batista, assembleiano, isso tudo vai acabar um dia, porque só vai haver um só pastor, um só rebanho e um só povo. Mas o que nós não podemos perder é a pedra de grande valor. Agora, aplicando para as nossas vidas e para o nosso cotidiano, sobre a pérola. Porque a palavra de Deus fala que, o próprio Senhor Jesus diz que o reino de Deus, quando você ouvir, o reino de Deus está chegando ali, fala assim, não acredita nisso. Vamos abrir lá em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 20. Minha cabeça ainda está boa, louvado seja o nome do Senhor. 20, 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu,
Vamos lá? Não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Porque o reino de Deus, aonde? Então, aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que já reconheceram Jesus como Senhor da sua vida, portanto, Ele se torna o seu Salvador. Segundo o que Jesus falou, que o reino de Deus é como uma pérola de alto valor, certo? A pérola, ela tira da onde? Do interior da ostra, não é isso? Uma substância chamada nácar, que cobre toda a ferida da ostra e torna aquilo em algo belo. Jesus está dizendo aqui que o reino dele está onde? De quem crê em Cristo Jesus. Então, o povo de Deus é o único povo no mundo que ainda hoje pode pegar as feridas que há dentro de você e transformar em algo belo. Isso é o reino de Deus. Ninguém mais faz. Só Deus faz através de nós. E o reino de Deus já está dentro de vós. É você que vai escolher se você vai cobrir as feridas da sua alma, do seu casamento, ferida com o filho, ferida com os outros que conversam fiado de você. Se você vai transformar em algo belo, porque está dentro de vós, ou se você vai deixar gerar morte dentro do seu coração. Porque o reino de Deus já está dentro de vós. Nós temos o poder de pegar as feridas da nossa alma e transformar em algo belo. Porque o Espírito Santo de Deus já habita em vós. Esse é o poder do reino de Deus. Então o que você faz, o que você forma, o dinheiro que você tem, isso não toca em nada o coração de Deus. Porque foi Ele que deu. Se Ele não tivesse te dado inteligência, nada. Porque eu sou pastor, nada. O que toca o coração de Deus na minha vida? Quando eu decido pegar as minhas feridas e transformar em algo belo. Quando eu faço isso? Quando eu libero perdão 70 vezes 7. 490 vezes o mesmo pecado. Quando o Espírito Santo de Deus me transborda, para que eu possa ouvir coisas ruins, mas eu transformo aquilo em algo belo. No dia que você aprender esse poder de Deus que já habita dentro de você, cada sofrimento, em vez de você olhar para as tristezas da alma, você vai projetar para o futuro. Hoje dói, mas daqui a 3, 4 anos, eu vou ter uma pedra de muito valor. Transforme suas feridas em algo belo. Coloca na mão daquele que tem poder para isso. Porque o reino de Deus já está dentro de vós. Quando a gente coloca na presença do Senhor, tudo. Eu conheço uma história de uma mulher que quando jovem, a casa dela foi assaltada. E o pai dela era pastor. E o pai dela foi amarrado junto com a sua mãe. E se eu não me engano, eu vou falar para baixo para não errar. Eram mais de 7 delinquentes que abusaram sexualmente daquela moça. E ela sofreu por horas. E o pai dela amarrado e vendo aquilo tudo. Depois que tudo aquilo aconteceu, eles sofreram muito com isso. Muitas dores na alma. Durante muitos anos eles oraram. E eles só tinham uma opção. Ou deixar aquelas feridas transformar numa doença que iria carcomer a alma deles e a vida deles, ou liberar o perdão sobre aqueles homens, para que Deus pudesse fazer o mais. E assim eles decidiram perdoar tanto os pais quanto aquela moça. E os anos se passaram, e aquela ferida foi fechando. E para a glória de Deus, essa mulher se tornou uma das maiores e melhores psiquiatras de um país perto aqui de nós. Eu não esqueci o nome desse país.
e atende milhares e milhares de mulheres que foram abusadas. E ela tem o testemunho da cura, porque ela pegou algo que a matou por dentro e a transformou em algo belo. Ela foi ser psicóloga e psiquiatra para curar almas. E a gente assim tem várias histórias. Talvez a sua história esteja bem perto de transformar numa pérola. Quando você olhar para dentro e não ficar procurando fora. O reino de Deus já está aí. O reino de Deus está dentro de vós. Nós temos o suficiente para ministrar sobre as nossas feridas a cura que vem do reino de Deus. Transforme suas feridas em pérolas, mas não abra e nem negocie o valor da pérola maior. Jesus. Ele sofreu todas as suas dores para te dar uma vida que ninguém pode comprar na face da terra. Hoje você está escutando, mas no dia que Jesus voltar, você vai lembrar desse sermão. E se você realmente garrou com ele, você vai estar com essa pérola. Senão você vai lembrar. Você gastou sua vida inteira correndo atrás de coisas que não valem a pena. Portanto, decidiu continuar com as feridas da sua alma. Hoje é o dia. Você pode colocar diante do Senhor todas as suas feridas. Falar, Senhor, eu quero experimentar o que é transformar uma ferida numa pérola. Uma pérola preciosa. Uma pérola que pode transformar a minha vida e a vida dos demais. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Quando você olhar para a pérola, talvez para outra pessoa não tenha valor nenhum, mas você sabe o tanto que você sofreu para que essas dores se tornassem belas para a glória de Deus. Ah, pastor, o senhor está falando assim porque o senhor não conhece a minha história. Eu não conheço, mas eu conheço a história de uma senhora que ela ficou viúva aos 28 anos de idade, com 3 filhas, e que o seu cunhado foi ajudar no armazém e no posto, naquela época no Nordeste, quem tinha uma bomba tinha um posto de gasolina, e tomou todo o seu dinheiro. O seu sogro vendo aquilo, mas não fazendo nada contra o filho, deu apenas um dinheirinho que deu para ela comprar um barracãozinho de 3 cômodos. E ela chegou ali, e ela lavava a roupa para os outros e costurava para sustentar as suas 3 filhinhas. A história dela foi passando, ela teve mais 2 filhos, e com 60 anos de idade, com muito sofrimento para cuidar de todos esses meninos, ela converteu, ela conheceu quem era o seu Senhor, Jesus Cristo. O coração dela converteu e se rendeu aos pés do Senhor. E ela partiu com 98 anos de idade, servindo a Jesus Cristo. Essa é a história da minha avó. Minha avó foi uma senhora que foi muito sofrida. Foi deixada pelos irmãos, ridicularizada, porque engravidou, porque arrumou filho fora. Já era viúva, mas arrumou 2 filhos, um de cada homem. E ela foi muito humilhada. Mas ela seguiu sua vida. E hoje nós somos uma família. Só na família são 3 pastores e um missionário, para a glória de Deus. Uma mulher que transformou a sua dor em pérolas. Você pode fazer isso hoje, entregando a sua dor na mão daquele que transforma a nossa vida. Ele pode curar a sua alma, mas você tem que desejar, liberar perdão para as pessoas que já te machucaram. Senão você vai carregar o resto da sua vida essa dor que você carrega no coração. E nunca vai poder testemunhar da pérola que Deus transformou a sua dor. Hoje é o dia. A decisão não é minha. Eu só apontei o caminho, mostrei que há como,
Deus ainda faz milagres. Eu poderia contar para você vários testemunhos de pessoas que hoje são extremamente bênção na vida. Vou te contar a última de uma amiga nossa. Eu conheci lá na última igreja que eu fui pastor antes de vir para cá, lá na Baixada Santista. Uma mulher casada com um homem rico, mora fora do país, CEO de grandes empresas, e que conhecia Jesus, mas carregava uma ferida da alma, porque foi abusada 2 vezes. E ela carregava isso, e não tinha contado para o marido. E nós a conhecemos, eu e minha esposa, começamos a pastorear o seu coração, e um dia ela abriu com a gente e chorou muito. E nós oramos com ela, choramos junto, oramos. E ela contou para o marido, e ele orou com ela. Resumo, hoje ela é uma mulher que ministra para mulheres, para serem curadas do trauma que ela viveu. E ela falou assim, mas eu não dou conta de perdoar. Falei, eu também não. Mas como o senhor faz? Falei, eu recorro àquele que dá conta, aquele que me perdoou, Jesus. Ele deu conta. Falei, Jesus, eu não dou conta, mas o senhor dá conta, me ajuda. Pega na minha mão, vem comigo, tira a dor do meu coração. Transforma, me liberta. E assim ela começou a orar e pedindo a Deus libertação. Porque quando nós não perdoamos, amadas, a gente carrega essa ferida dentro e nas costas. Tudo fica mais pesado. Até a nossa fala. Nós tornamos pessoas amargas. Por causa do perdão que nós não decidimos liberar às pessoas que nos machucam. Então o convite nessa noite, faça da sua dor uma pérola. É um processo. Tem processos que é rápido, 1 semana, 2 meses. Tem processos que duram 2 anos. E é assim que eu tenho caminhado como pastor. Agora, dia 1º de janeiro, se Deus permitir eu chegar até lá, eu vou fazer 29 anos que eu sou pastor. Eu já passei por 12 igrejas. Eu já tive várias histórias de machucados na alma. Por líderes, por membros, por igrejas. E eu estou aqui, apresentando para vocês só o belo. Porque eu decidi na minha vida a transformar as feridas em algo belo. Toda vez que alguém me machuca, fala mal de mim, chega até o meu ouvido, eu decido perdoar. Porque o Senhor Jesus me perdoou. Então, nossa família é o que é, porque nós caminhamos nesse aprendizado. Machucou, perdoa. Se machucou, pede perdão. Porque assim é que se transforma algo amargo em algo belo. Que você seja esse instrumento. E aí as pessoas vão perceber que o reino de Deus chegou até você. Que o reino de Deus está aí dentro de você. Porque é o único capaz de pegar as feridas e transformar no belo. Amém? Então, minha esposa fez um monte de elogio aqui, na hora que eu cheguei, elogiou, eu falei, tadinho dessas mulheres, vão achar que existe homem perfeito. Eu só sou belo igual ela falou, porque ela me perdoou várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Por isso eu me tornei para ela tudo aquilo que ela falou. Porque a pérola só tem valor para quem é o dono. Mas lembrando que o belo nada mais do que as feridas que foram saradas no nome de Jesus. Amém? Se Deus me deu essa mensagem, você não sabe o tanto de medo que eu tive de pregar essa mensagem. Porque eu nunca preguei essa mensagem, já preguei essa mensagem. E ela falou assim, o que você vai pregar assim para eu ajudar, assim, eu falar um remedinho para a alma? Eu falei, não vou falar. Você vai saber só lá. E eu num desespero, falei, Deus, vem comigo, porque eu não estou sabendo por onde começar, nem o que falar. Mas o Senhor é aquele que sopra
Estudei. Falei, Jesus. E o Senhor falou comigo assim, pode falar, porque existe o belo dentro de você. Que Deus te abençoe, que se torne uma mulher verdadeiramente bela. Não é o que você faz, o que você arruma, a maquiagem que você passa, mas é o belo do reino dos céus, ela vem de dentro. Transforme suas feridas no belo, no nome de Jesus. Amém? Quero orar por vocês. Pastor, mas quem eu devia perdoar já partiu. Libera perdão agora, em nome de Jesus. Tira das suas costas. Quem eu preciso liberar perdão, já não está mais comigo. Libera perdão agora. Está comigo e ainda está doendo muito. Libera perdão agora. Gente, milagre é com o Senhor. Cabe a nós decidir o que nós vamos fazer com as feridas da nossa alma. E Ele faz o milagre, quando a gente obedece na direção dEle. Amém? Vamos liberar. E deixa Deus fazer o belo aí na sua alma, no nome de Jesus. Para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, pelas pérolas que o Senhor já tem feito na nossa vida. Agora Ele suplica que toda ferida da alma, que tem carcomido a alma, a mente, a saúde, Senhor, que o perdão seja liberado nessa noite para a Tua glória, no nome de Jesus. Porque mesmo a gente perdoando, por pior que seja, ainda assim nós perdoamos muito menos do que o Senhor tem perdoado a nós. O Senhor conhece a nossa existência, o Senhor conhece a nossa vida. O Senhor conhece até a soberba e o orgulho da nossa vida. De dizer que nós nunca machucamos ninguém. Dizer que nós nunca ofendemos ou humilhamos alguém. Em Ti está a cura, em Ti está o poder. Que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito nessa noite e passe sobre esses corações feridos. Alguns feridos na alma, por abandono. Mas nessa noite o Senhor é o Deus que visita corações. Transforma essas feridas, ó Pai, no belo. E que possamos vender tudo o que temos, abrir mão de tudo que somos, por Jesus Cristo, a nossa maior e valiosa pérola. No nome de Jesus que nós oramos. Que o Teu Santo Espírito sopra e vá passando e recolhendo toda lágrima, todo suspiro, e vai libertando de todo o peso da dor. Que ainda essa noite essas mulheres sejam visitadas pelo Teu Santo Espírito, trazendo o bálsamo que vem de Ti. Tu és o Deus que sopra e opera maravilhas. Que o Senhor possa liberar os Teus sinais nessa casa, no nome de Jesus. Que o Senhor possa curar o que homem nenhum hoje ainda cura. E que todo espírito de enfermidade que um dia entrou no coração dessas mulheres, por causa das feridas, que hoje possa ser o dia deles baterem retirada em nome de Jesus. Que haja cura nesse lugar, no nome poderoso de Jesus Cristo. E quando elas voltarem para testemunhar, que elas possam mostrar as pérolas de grande valor. Porque o Teu reino já está em nós. Que o Teu reino se manifeste. E que assim como a oração do Pai Nosso, que o Teu reino venha. Que o Teu reino venha. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.